Bem-vindos ao canal Cura da Síndrome do Pânico, vídeo todos os dias. Se inscreva no canal, deixe a sua opinião no final do vídeo, curta e compartilhe nas redes sociais. Hoje eu vou falar um assunto muito interessante, que é consumir gorduras faz mal à saúde. Eu vou fazer aqui um apanhado geral, vou colocar em alguns sites para vocês entenderem o meu raciocínio. Mas para começar, vamos perguntar o seguinte para você: que tipo de gordura você está consumindo? Lembrando que gordura de óleo faz mal, óleo de soja, óleo de girassol, óleo canola, porque não existe óleo de canola, é óleo canola, que significa Canadian Oil Low Acid, alguma coisa assim. É um óleo retirado de uma planta venenosíssima, que é abundante lá no Canadá. Fizeram a síntese e retiraram esse óleo. E você, quando frita esse óleo, pior ainda, porque ele se torna oxidado e completamente saturado. Então, o óleo de soja faz mal. Agora, a gordura saturada que você come nos alimentos não faz mal. A gordura do ovo não faz mal, desde que você coma ele cozido. E nesse apanhado geral também vou falar um pouco aqui de farinha, farinha de trigo. O que eu lembrar eu vou falando para vocês, porque esse vídeo aqui eu estou fazendo ao vivo, tá? Vou jogando no slide e vou falando. Bem, estou nesse site aqui, ó, maisequilibrio.com.br. Vamos descer aqui, ó, vamos falar das funções das gorduras. Aí diz aqui o seguinte: entre os nutrientes vamos destacar o papel das gorduras, pois exercem grande influência nas dietas e nas suas funções e necessidades são mal compreendidas. A gordura é considerada o combustível mais energético das nossas células, porque possui 9 calorias em cada grama. Então aqui se diz que a gordura é considerada o combustível mais energético, é porque realmente é importante. A gordura corporal no homem está entre 15% e 17% de seu peso. Lembrando que se 70% do corpo é água, sobra 30%. Né? Então, desses 30%, entre 15% e 17% é gordura. E 25% as células gordurosas armazenam as gorduras que ficam disponíveis no organismo. Então, lembrando que eu vi em outro lugar também, eu escutei o médico falando que nossas células são ricas em gorduras. E além da função das primordiais, como está aqui, ó, vamos descer mais um pouquinho. As gorduras ainda desempenham uma função de transportadoras de vitamina lipossolúveis. Lipo vem de lipídios, que vem de gordura também. As vitaminas A, D... as vitaminas A, D, E e K. A vitamina D é completamente importante para o seu sistema imunológico funcionar, para o seu intestino funcionar, para o seu sistema aí como um todo funcionar bem. E isso não é possível se você não tiver gordura no corpo, não consumir gorduras. Eu lembro que tem um médico, que ele é médico de atletas de MMA, que são atletas que têm um nível muito baixo de gordura. Ele, né, por ser médico, ele diz o seguinte: eles não são saudáveis, eles são atletas. É diferente, porque o corpo precisa de gordura no corpo. Quando você vê uma pessoa muito sarada, com muito músculo, não necessariamente aquela pessoa é saudável. Continuando aqui, para esta função específica são necessárias no mínimo 20 gramas de gordura por dia. Se não houver esta injeção diária, poderá ocorrer hipovitaminose. Aí fala outras coisas aqui também. Fazendo aqui uma outra pergunta: o que a indústria alimentícia te diz para você fazer? Existe uma pirâmide, a pirâmide, eu acho que ela foi lançada nos Estados Unidos, que é essa pirâmide aqui, ó, que na base aqui da sua alimentação, em maior quantidade, tá cereais integrais na maioria das refeições. O que são cereais integrais? Farinha de trigo. Né? E você tem que consumir muito pouco carne vermelha, carne, tá aqui também frango, aqui embaixo tá o leite, aqui ó, na terceira ainda, menos ainda, peixes, aves e ovos, mas aqui na base tá aqui óleos vegetais, né? Tá aqui inclusive óleo de canola. Isso daqui é a maior besteira que tem. Qual o interesse na indústria? Se você for no supermercado, a grande maioria dos alimentos são à base de farinha de trigo, né? São à base de farinha de trigo, amilho de milho, sacarose
e glutamato monossódico. Mas falando aqui da farinha, lembramos que o trigo hoje no Brasil, não sei no mundo, mas no Brasil, 90% do trigo é modificado geneticamente para produzir o quê? Mais glúten, mais farinha de trigo, né? Para fazer mais alimentos. Então por isso que eles fizeram essa base alimentar aqui, né? Para você se entupir o quê? De farinha. Porque todos os alimentos, a maioria dos alimentos que estão nas gôndolas do supermercado embaladas, contém farinha. Se você pegar um achocolatado, você vai ter lá, vai ver glúten. E glúten é derivado do quê? Da farinha. Tá ali para quê? Para fazer volume. Vocês podem fazer o teste. Aí eu coloquei aqui no Google para eu tentar entender, né? Porque se a gente olhar para a natureza, a gente entende também o que a gente precisa. Eu coloquei quais animais carnívoros se alimentam de trigo e eu não encontrei nada. Não encontrei aqui. Animais carnívoros, barará, se alimentam, não encontrados. Trigo. Animais herbívoros, lógico, vão se alimentar, alguns, né, de trigo. Então eu troquei quais animais onívoros se alimentam de trigo. Os animais que se alimentam de vegetais e animais, portanto, barará, não encontrados, trigo, não encontrados, trigo. Então a gente percebe que o quê? A indústria quer que você consuma farinha de trigo, mas isso não está na natureza, né? Eles querem que você se alimente mais de farinha de trigo, de cereais, de pão, isso, aquilo, e menos de proteína. Se você olhar lá na base, tá aqui, ó, eu estou no Google, vocês podem pesquisar isso daí, tá? Estou no Google Imagem. As proteínas que realmente são importantes para você consumir, para você matar a sua fome, tá aqui, ó, peixe, frango, ovos, está lá em cima para você consumir menos. Você se entupir de farinhas e cereais. Olha, isso aqui é a maior besteira que tem, né? Isso aqui está completamente errado. Claro que você precisa de carboidrato, mas o carboidrato serve para quê? Para você se locomover, só isso. Para o mecanismo do seu corpo funcionar, você andar, a sua respiração ser efetuada, todo o processo mecânico do seu corpo, quem faz é o carboidrato. Só que a gente faz muito mais do que isso. A gente faz digestão, aí já não são os carboidratos que fazem, né? A gente precisa das proteínas, das vitaminas, dos aminoácidos, para produzir a digestão, para produzir a inteligência, para produzir aprendizado, processo de você enxergar, de você ouvir, de você falar. Essas coisas não são os carboidratos que vão te proporcionar. Então, voltando aqui o raciocínio, meu celular tocou aqui, tive que atender. Aí eu coloquei aqui, ó, dei até uma pesquisada também sobre os animais, né? O que os animais comem. E aqui tem um comentário aqui. O veterinário das minhas cadelas, no caso, né, manda dar comida de verdade para elas, com vísceras, carnes e vegetais. Nunca derivados de trigo, porque eles não digerem o glúten, e nunca lotados de carboidrato, porque eles podem ficar diabéticos. Nós, humanos, também não digerimos o glúten que está presente na farinha, né? E o glúten, ele inflama o seu intestino, ele absorve todas as proteínas, ele inflama, ele pode causar muitos outros problemas também. Vou falar um pouco agora sobre isso aqui, ó, pregnenolona, que é essencial para a saúde do sistema nervoso central e neurogênese. A pregnenolona, ela é formada a partir de lipídio, a partir do colesterol. Vou ler um trechinho aqui, ó. Como resultado normal do envelhecimento, os níveis hormonais tendem a diminuir, que resulta em um impacto negativo sobre a memória e função cognitiva, ou seja, a própria inteligência. Na verdade, o título desse vídeo seria Gordura e Inteligência. Mas como eu achei que talvez ninguém fosse procurar isso, né, porque é uma coisa muito específica, eu quis ser um pouco mais abrangente. Pesquisadores acreditam que a pregnenolona tem um grande potencial na manutenção saudável da função cognitiva e é um otimizador potente da memória. A pregnenolona é um hormônio-chave para a produção de muitos outros hormônios importantes no organismo. A conversão de colesterol em pregnenolona constitui o primeiro de muitos passos na síntese de alguns dos principais hormônios do corpo.
incluindo DHEA, testosterona, progesterona, estrogênios e cortisol. Por isso é apelidado como o hormônio mãe ou hormônio pai, pois a partir dele são gerados muitos outros. Isso é muito importante porque a pregnenolona ela é formada a partir da gordura, né? A conversão de colesterol em pregnenolona. E ela também é um precursor desse DHEA. Aí estamos aqui, ó. O DHEA significa, a gente está no Wikipédia, tá? Desidroepiandrosterona. É um nome um pouquinho difícil. E aqui diz o seguinte, embora 50% dos hormônios masculinos e 70% dos hormônios femininos sejam derivados do DHEA, ela não é o mais importante precursor da testosterona e do estradiol em maior quantidade. Os principais precursores da testosterona são a pregnenolona, que eu tinha falado anteriormente, progesterona e hidroxiprogesterona. Lembrando que o DHEA é responsável por 70% dos hormônios femininos e 50%, mais da metade dos hormônios femininos. E tem o hormônio, agora falando aí mais já no assunto do canal, né, que é a questão da síndrome do pânico, existe um hormônio chamado serotonina, né, que ele é um neurotransmissor e também é considerado um hormônio. Então, se você comer pouca gordura de origem animal, gordura do ovo, não óleo de cozinha, tá, gente? Gordura, inclusive azeite de oliva extra virgem, e de algumas marcas específicas, como Serrata, ou tem um outro também muito bom, Cozinheiro, que participou de diversos testes aí, Proteste, eu acredito, e são azeites bons. Então, se você reduzir muito o seu consumo de gorduras, você vai ter problema no seu corpo inteiro. Inclusive, você vai ter problema na pregnenolona, que ela é formada a partir da gordura. A partir daí, você vai ter problema também no seu DHEA. E a partir daí, 50% dos seus hormônios vão estar prejudicados. Então, isso vai desencadear depressão, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, TOC, TAG, e por aí vai. Esse monte de transtornos psiquiátricos aí que a gente conhece e vem falando aí ao longo dos vídeos. Inclusive, para pessoas saudáveis que não têm transtorno de ansiedade, também isso pode ser muito prejudicial. Estamos aqui em outro site aqui, é o 365saude.com.br. Está falando dos efeitos secundários da pregnenolone. Tá errado ali o nome. Aqui está certo, pregnenolona. Aqui escreveram errado. O que eu tinha falado da questão da serotonina, aqui está falando especificadamente, né, da questão do esteroide à base de pregnenolona, né, que você vai estar tomando uma dosagem muito maior do que deveria. Mas eu quero colocar aqui porque é interessante que fala aqui o seguinte, ó. O uso de esteroide durante a adolescência pode causar alterações na forma como o cérebro faz a serotonina. Por que eu coloquei aqui? Porque eu quero dizer que a pregnenolona também tem relação com a serotonina, que tem relação com... Não, a pregnenolona tem relação com o DHEA, que tem relação com a serotonina. E a serotonina é responsável por governar o cérebro e ao corpo e como o corpo reage a estímulos. Um baixo nível de serotonina pode causar uma pessoa a ter problemas de prazer de detecção. Isso aqui acho que foi traduzido, tá meio ruim a tradução. O nível de serotonina baixa pode causar problemas de ansiedade, depressão e desenvolver também náuseas. Realmente foi traduzido, não está muito bem traduzido, mas quero deixar claro isso aqui, ó. Causar problemas de ansiedade e depressão. No caso aqui, a pregnenolona, o déficit tanto o exagero, né, uma dosagem muito mais alta do que o seu corpo pode absorver, quanto a dosagem baixa, pode causar problemas psiquiátricos, problemas de comportamento, digamos assim, que é causada pela não ingestão de gorduras saudáveis, né? A gordura do ovo, a gordura da carne, a gordura do frango, a gordura do peixe. Então, pessoal, mais ou menos é isso aí que eu queria deixar para vocês, falar sobre o consumo de gorduras. Gorduras fazem bem à saúde, sim, né? Farinha que não faz. Se você comer muitos alimentos à base de farinha, biscoito, bolo, achocolatados, macarrão, tudo isso que tem a farinha, que contém glúten, você está caminhando para a sua diabetes.
E proteína nunca é demais, né? A gente tem que olhar muito para a natureza. O que a natureza ela utiliza muito a intuição, ela respeita a sua bioengenharia do corpo, né? E eu, como pesquisei junto com vocês, eu não encontrei nenhum animal que seja carnívoro ou onívoro que se alimente de farinha, né? Como está ali na base ali que a gente viu dos Estados Unidos, está completamente errada, está equivocada. E galera, a galera que sofre aí também de transtorno de ansiedade, evitem o glúten. Já fiz outros vídeos também sobre o glúten faz mal à saúde. O glúten, ele é uma cola que ele vai absorver todos os nutrientes que você ingerir, vai deixar somente o que é ruim para o seu organismo, vai inflamar o seu organismo. Ele tem duas substâncias, que eu não lembro o nome agora, mas que são muito parecidas com algumas substâncias também encontradas na sua tireoide. Então, o corpo ele enxerga aquilo como invasor e acaba atacando a sua tireoide, podendo ocasionar a chamada tireoide de Hashimoto. E causa depressão e várias outras coisas. Então, se alimente de forma saudável, evite o máximo que for possível qualquer tipo de alimento que contenha farinha. A maioria dos alimentos industrializados você vai encontrar farinha, então troque por outras coisas, troque pão por tapioca, coma frango, carne sempre cozido ou assado, sem utilizar óleo de soja, porque também é outra coisa que faz mal. Não utilizem realçadores de sabor como glutamato monossódico, porque esse é neurotóxico. Não utilizem aspartame, porque tem diversos estudos que o aspartame causa doenças, demência. E para terminar o vídeo então, falar isso aqui, ó, quanto mais famoso, pior, né? Quando você vê aí uma reportagem sobre saúde numa grande emissora de canal aberto, você pode desconfiar porque aquilo ali é pago, é para te enrolar, é para que você acredite naquela questão. Eu já vi uma reportagem dizendo que óleo canola é bom. E o óleo canola foi até proibido em alguns países, né? Por ser extremamente tóxico, ruim, causar infartos e diversos outros problemas. Então, desconfie do que é muito famoso, desconfie dessas empresas que englobam muito dinheiro, porque você antigamente tinha aquela confiança, esse produto aqui é conhecido, então eu posso comprar porque tem garantia. Não, se for alimento você não vai ter. E a sua saúde é a coisa mais importante que você tem. Então é isso, galera. Se inscreva aí no canal, deixa aí a sua opinião sobre isso e curta e compartilhe o vídeo com quem você achar necessário. Fui!